Quer aprender a criar um projeto no Swift sem usar o Storyboard? Você está no canal DevPoly e eu vou te ensinar. Esse é o primeiro episódio de uma série de vídeos onde vamos falar sobre algoritmos, lógicas e conceitos de programação. Vamos falar também da parte de aplicativos iOS e Android, em Swift e Kotlin, beleza? Então nessa primeira temporada a gente vai falar sobre Swift. E eu quero trazer de uma forma totalmente diferente do que vocês já viram. Se não fuder. Então seja muito bem-vindo, se inscreve no canal, ative o sininho, compartilha com a galera e vamos começar. Olá! Hoje nós vamos criar um projeto em Swift sem usar o Storyboard. Para isso você vai precisar dos seguintes ingredientes, anota aí. Você vai precisar de um mouse, um teclado, também um macOS e um Xcode. Com todas essas ferramentas em mãos, nós vamos começar a criar. Mas Poly, por que usar o View Code? O View Code facilita muito no desenvolvimento quando você tem uma equipe muito grande, certo? Imagina que você está trabalhando com uma equipe de 6, 7, 10 desenvolvedores. As telas que você vai mexer não vai dar conflito na hora de fazer o merge. A única forma de dar conflito é se caso as duas pessoas estiverem mexendo no mesmo arquivo, diferente do Storyboard. Qualquer lugar que você mexer no Storyboard, ele vai dar conflito de merge. Então, para uma equipe muito grande, isso é problemático. Bom, então vamos partir aqui para a tela, certo? Quando você abrir o teu projeto, que nem a gente falou os ingredientes, você vai precisar de um OS, um macOS e o Xcode. Teoricamente, é a única ferramenta que você vai usar no desenvolvimento. Quando você abrir ele, depois que fez o download e tal, essas coisas, você abriu ele já vai cair nessa tela. Verifica a versão aí se tá na mesma. Galera do futuro, pessoal do futuro aí que tá assistindo esse vídeo, tomem bastante cuidado porque é o seguinte, as versões mudam bastante de uma para outra. Então, se você tiver uma versão muito à frente dessa daqui que a gente tá fazendo, algumas coisas podem mudar, beleza? Mas eu pretendo estar trazendo no canal aí, caso tenha algumas mudanças. Então, beleza, vamos lá. O nosso objetivo hoje aqui é fazer o desenvolvimento sem usar o Storyboard. Então, nós vamos remover o Storyboard do nosso projeto, vamos desenvolver em View Code. Por que a gente vai fazer dessa forma? Grandes empresas utilizam o View Code como base de desenvolvimento de tela. Então, a gente já vai preparar vocês para isso daí. Não é tão complicado, tá? O Storyboard é bom para quando você está iniciando e para projetos pessoais. Ele ajuda bastante, mas para projetos grandes empresas e que tem muita equipe, View Code é o melhor, se encaixa nesse cenário. E nos projetos que estão por vir, próximos vídeos aí das séries, nós vamos utilizar esse template que a gente vai montar como base. Qualquer dúvida que vocês tiverem, já pode colocar aí nos comentários abaixo, que eu vou estar respondendo todos vocês, beleza? Então aqui no nosso projeto, você vai clicar aqui, ó, Create a New Xcode Project. Clicando ali, a gente vai criar o nosso primeiro projeto. Então ele vai abrir aqui uma seleção, tá? Ele vai ter vários templates. O que a gente vai utilizar é esse app. Depois, mais pra frente, se vocês quiserem, a gente pode falar depois de outros tópicos aqui. Mas a princípio o que a gente vai falar é sobre app. Então lembrando, galera, se vocês querem ver qualquer outro tipo de conteúdo, coloca aí no comentário, beleza? Na parte de app, vamos selecionar e aí vamos começar as configurações. Nome do produto. Vamos colocar aqui, ó, DevPoly Test, beleza? Então esse aqui vai ser o nosso produto, que é o nome do nosso aplicativo. O team, ele é o time de geração das assinaturas, tá? É o ambiente de desenvolvimento dessa tag. No caso, eu vou deixar a conta pessoal. Vocês cadastrando, vocês também vão ter a conta pessoal de vocês. Nesse momento, você não precisa pagar nada, você não precisa criar a conta na Apple de desenvolvedor, não precisa por enquanto. A organização geralmente é utilizado o domínio, tá? Ele vai ser criado aqui embaixo, se vocês olharem aqui, ó, no Bundle Identifier, ele coloca aquele domínio com o nome do aplicativo. É esse cara que vai ser reconhecido lá na loja da Apple. Então, essa organização tem uma convenção, não quer dizer que tem que ser assim, que é obrigatório, mas é uma convenção, uma boa prática, teoricamente, de colocar o domínio do site invertido. Então, se fosse da Google, seria br. Não é br, né? com.google.tarará. Então, nós vamos colocar aqui com.devpoly. E aqui embaixo ele já vai completar DevPoly Test. Interface. Nós temos SwiftUI e Storyboard. Como a gente quer criar sem o Storyboard, vamos clicar nele. SwiftUI, mais para frente a gente vai trazer conteúdo sobre ele. Se você quer esse conteúdo, já deixa aí nos comentários. O Lifecycle, o ciclo de vida, no caso do Storyboard, o ciclo de vida dele é startado pelo App Delegate, o iKit App Delegate. No caso de se você selecionar SwiftUI, você tem as duas formas aqui. E a linguagem que nós vamos trabalhar é Swift. Tem Objective-C também, mas já não é mais utilizado até os dias de hoje. Beleza, nós não vamos usar o Core Data, não vamos usar testes, então
só dar um Next. Então você clicou em Next, ele vai abrir aqui aonde você quer salvar. Então eu já tenho aqui a pastinha selecionada, né? Então o YouTube, que vai ser onde a gente vai colocar todos os nossos projetos de conteúdo. Se vocês quiserem, posso estar disponibilizando no GitHub esses caras, tá? Esses templates básicos. Vai deixando nos comentários aí que a gente já corre atrás disso. Então eu vou criar uma nova pasta aqui. Eu vou criar DevPoly Test. Criei essa pastinha, então já dou um Create. Ele vai criar o projeto base. Vou esperar rodar. Beleza. Então aqui, nosso projeto teoricamente já está startado. Vamos testar ele aqui. Vou colocar no iPhone 12. Vou mandar dar o play. Por que eu vou dar o play? Para a gente ver se realmente está funcionando, correto? Quando você dá o play, já vai pegar o simulador que você selecionou e ele já vai carregar e abrir esse simulador da versão que você colocou, tá? Já vai carregar e aí, depois de ele ter startado, né? Depois que o emulador já terminou o loading dele, ele vai abrir a nossa aplicação. Se tudo tiver ok, ele vai abrir uma tela em branco. Por que uma tela em branco? Porque a gente criou o projeto do zero. O projeto do zero não vem com o Hello World já implementado, tá? Nós vamos ter que fazer isso daí. Projeto rodando, ok. Então a gente sabe que está tudo funcionando no nosso projetinho de teste. Então aqui ele criou a pastinha DevPoly Test, o App Delegate, o Scene Delegate aqui, que é o que a gente colocou lá na inicialização. Esse Scene Delegate ele é a partir do iOS 13, tá? Então aqui, ó, se a gente ver aqui, eu consigo trocar qual é a versão que eu quero rodar do nosso app. Por enquanto vamos manter na 14.4, não tem problema, porque as alterações que a gente vai fazer não impactam em muita coisa, tá? Você pode fazer isso também numa versão menor. A única coisa que você tem que se atentar é que se você colocar uma versão menor que a 13, o Scene Delegate não é disparado. Então as ações que você implementar, você vai ter que fazer no App Delegate. E aí eu posso mostrar também o que você faz para resolver esse problema. A gente vai fazer essa solução no final. Então configurado aqui, nós temos lá o nosso display name, que é o nome do nosso aplicativo. Então ele está lá DevPoly Test, você pode alterar isso aqui para o que você quiser, tá bom? Nosso bundle identifier, as versões, beleza. Tá rodando no iPhone e no iPad e aqui já começa a brincadeira. Main Interface. Esse Main Interface, ele tá apontando para esse arquivo main. Quem que é esse arquivo main? Ele é o nosso storyboard aqui, ó. O problema do storyboard é que ele demora um pouco. Então, quanto mais arquivos, mais pesado ele fica, mais demorado ele é para abrir. A desvantagem do View Code é que você não tem uma pré-visualização do que está acontecendo. Mas o SwiftUI está aí para resolver esse problema. Você codifica e já tem um preview do que está acontecendo. Isso é muito legal do SwiftUI e a gente vai trazer aqui no conteúdo pro nosso canal. Então, o storyboard a gente quer matar ele. Mas, Poly, como é que eu faço para remover esse cara? Simples, meu jovem, ou minha jovem. Nós vamos simplesmente deletar esse arquivo. Mover pra lixeira. Pronto. Tá aí. Brincadeira, calma. Não deixe o dislike, Como é que funciona? Removi o arquivo de lá, eu tenho que informar agora pro projeto que esse cara não existe mais, que não é mais para apontar para ele. Então lembra que eu falei do main interface aqui? Ele tá apontando para aquele cara ainda, ele não sabe que eu apaguei o projeto. Eu removi esse cara do projeto, mas ele não sabe que foi removido. A primeira coisa que eu faço é, eu simplesmente tiro essa informação do projeto e venho aqui na informação do info, tá? Então, para acessar esse cara aqui, eu clico no projeto, tá? E aí venho aqui no info. Então, se entrou aqui no info, você vai procurar essa tag aqui, ó, Application Scene Manifest. Eu não entendi o que ele falou. Entra aqui, configuração de cena, Application Session Role e vai entrando até você chegar nesse cara aqui, ó, Storyboard Name. O que você faz? Você pode tirar esse arquivo daqui, beleza? Então você pode só simplesmente tirar dali ou deletar a linha, também funciona. Pronto, então a partir de agora o nosso projeto não tem mais o storyboard apontado. Esse Launch Screen Storyboard, esse cara aqui é diferente. Ele não é o storyboard onde você vai desenhar as telas do teu projeto. Esse cara aqui é onde você vai fazer aquela tela de entrada. Sabe quando você abre o Instagram, aparece lá o ícone do Instagram na primeira tela? Aquela tela não é a splash, tá? Não é a tela que vai carregar todas as informações do app. Aquela tela é para quê? Ela aparece para que todo o sistema carregue, então, ou seja, para todo o aplicativo entre em memória. Depois que o app entra em memória, aí sim que ele vai para a tela que você destinou, para do storyboard, pelo XIB ou pela sua View Controller, né, pelo View Code, tá? Então esse Launch Screen, ela é aquela tela de inicialização do iOS. Então quando você vê aquele que aparece aquela primeira telinha
que mostra só o ícone, aquela é a tela do Instagram, do Facebook, do WhatsApp, essa daí é o launch screen. Então esse cara você não exclui, você mantém. Aí você pode fazer o que você quiser aqui. Geralmente coloca só a logo da aplicação no meio e acabou. Ela é totalmente estática, tá? Você não consegue fazer uma codificação para ela, fazer uma animação, disparar alguma coisa. Você não consegue, tá? Porque ela simplesmente ela é startada quando o aplicativo está sendo carregado em memória. Por isso que se você tá lá com o aplicativo aberto, você minimizou e clicou de novo no projeto, ele vai abrir direto, porque ele já está em memória. Quando você mata o aplicativo, limpa ele da memória e abre de novo, se o teu celular estiver muito carregado em memória, aquela tela lá vai ficar um pouco mais de tempo. Por quê? O aplicativo, ele vai pegar, ele vai limpar o espaço de memória de outro app que não está sendo utilizado para disponibilizar a memória para esse cara, para aí sim instanciar. Tá? Então, por isso que aquela tela é importante, porque senão ia ficar simplesmente tudo preto, tá? Então, beleza. Limpei lá do projeto, não tem mais nenhuma referência, então o que eu vou fazer? Eu vou mandar rodar. Então, vamos mandar rodar para a gente ver o que vai acontecer no aplicativo por não ter o storyboard. Então, vamos ver. Ficou preto. Sabia não? Por que ficou preto? Porque não tem nada, não tem nenhuma view para ser apresentada. Se você clicar nesse ícone aqui embaixo, ó, ele vai fazer o que? Ele pausa a aplicação e aí ele vai explodir na tela ali para você qual que é a pilha de views, né? De camadas de apresentação. Então vamos ver o que ele vai estar apresentando para gente. Então essa aqui é a hierarquia de tela. Nada literalmente. Então aquele preto é simplesmente o nimbo. Então por isso que ele fica assim, tá? Então por não ter o storyboard, ele não sabe o que deve apresentar. Então ele vai ficar preto desse jeito. Você viu que quando a gente mandou rodar, ele apresentou a tela branca, depois a tela preta. Então a tela branca é o nosso launch screen. Para a gente ter uma referência, aqui você faz o desenho realmente na mão, tá? Vou colocar uma label aqui mesmo e eu vou colocar carregando o nosso aplicativo, beleza? Se vocês quiserem, eu posso estar fazendo um overview desses parâmetros e tal, mais para frente, mas ele não é o nosso foco agora. Então eu vou estar só fazendo uma configuração simples aqui, tá? Então, carregando o nosso aplicativo para vocês visualizarem. Então, eu vou mandar rodar o aplicativo, vocês vão ver o que vai acontecer agora. Apareceu ali carregando o nosso aplicativo e depois ficou a tela preta. Então, agora, como que a gente resolve esse problema? Essa view control não está sendo utilizada para nada. Ninguém está chamando ela. Então, eu vou excluir ela também. Não tem problema, a gente vai recriar ela, vai montar ela de novo. Antes da gente começar a mexer em toda essa estrutura, a primeira coisa que nós vamos fazer vamos organizar a nossa estrutura de pastas, tá? Então eu vou criar aqui dentro da pasta DevPoly um novo grupo. E aí nesse grupo eu vou criar a pasta Application. Quem que vai ficar dentro do Application? O App Delegate, o Scene Delegate. Beleza? Vamos colocar o Launch Screen também aqui dentro. Perfeito. Depois eu vou criar a pasta, vamos criar aqui a pasta Resources, que vai ficar o nosso Assets. Beleza, perfeito. E agora eu vou criar a nossa pasta Source, que é onde vai ficar o nosso código. Isso. Esse InfoPlaylist eu posso deixar aqui, não tem problema, tá? Ele não vai influenciar, ele é o mesmo que aponta aqui. Tá? É o mesmo arquivo, então não tem problema para mim. Não preciso me preocupar em questão de endereçamento, porque todos os arquivos eles são relativos ao grupo, tá? Então essa pasta ela é relativa ao grupo que é da pasta principal, então ele já tem uma referência. E quando eu movo esse arquivo dentro do projeto, lá dentro do project, ele tem uma referência do ID desse cara, desse arquivo, e esse ID não muda, o que muda é só onde está a localização da pasta, então por isso que eu não preciso me preocupar. Já o InfoPlaylist, se você mover ele daqui, você precisa já mexer lá nas configurações, porque aqui ele já passa um caminho mais específico, tá bom? Então essa é a diferença de você mexer nos arquivos aqui do Swift e mexer do playlist. Então agora o que eu vou fazer? Vou vir aqui no Source, vou criar uma nova pasta. Para você criar uma nova pasta você aperta Command Alt N, tá? Aí ele já cria uma nova pasta. Então eu vou criar aqui uma pasta que é a funcionalidade. Então qual que é a funcionalidade que vai ter que abrir primeiro? Nós vamos abrir a nossa tela de intro. Então eu vou criar uma pasta chamada intro. Dentro dessa pasta intro eu vou criar uma outra pasta que vai ser a nossa view. Então aqui no intro eu vou clicar com o botão direito
e novo arquivo. Vou selecionar o arquivo Swift, beleza? Dou um Next. E aqui começa a brincadeira. Então, o nome que você vai dar indiferente. Você pode colocar o nome que você quiser. Pode colocar em português, em inglês e tal. Eu vou estar colocando aqui em inglês porque é um padrão que eu adoto, tá? E também várias empresas grandes, né, de grande porte, utiliza também o inglês como base. Por isso que é muito importante você aprender o inglês. Treina, faz um curso, aplicativo, enfim. Você pode estar aprendendo inglês aí para facilitar também para você no mercado de trabalho na parte de desenvolvimento. Não é um requisito, assim, você não precisa estar fluente no inglês, mas pelo menos um linguajar técnico ali é bem importante. Não quer dizer que você vai ser eliminado por isso, tá? Mas enfim. Então aqui a gente vai colocar o nome do arquivo. Por convenção, você tem que utilizar o camel case. Então você começa sempre separando por maiúsculo. Então eu vou colocar intro. Por que intro? Que é o nome da minha funcionalidade. E aí, o que ela é? Então ela é uma view controller. Beleza. Criei aqui a nossa primeira tela, que é a nossa view controller. Ela vai importar, ela por padrão, ela vem importada do Foundation. Mas como a gente vai mexer com interfaces, que é o caso da importação da view controller, então a gente tem que apontar para o UI Kit, que é o kit de desenvolvimento de interfaces da Apple, né, do Swift. Então eu vou criar aqui um final class intro view controller e ele vai estender de UI view controller. Pronto, aqui eu já tenho uma view controller, tá? Por que ela é final? Para ela não ser herdada por ninguém. Ela é exclusiva. Nesse cara, nós vamos ter um cara chamado viewDidLoad. Eu tenho que fazer o super dele, tá? Porque ele executa rotinas lá por baixo, então eu estou fazendo o override do viewDidLoad. Se vocês quiserem, eu posso também fazer um vídeo explicando sobre o ciclo de vida das view controller, tá? Deixa aí nos comentários também se vocês tiverem a fim de saber um pouco mais sobre esse ciclo de vida, tá? Mas o viewDidLoad, ele é chamado quando a tela vai ser exibida, tá? Quando a tela é exibida. E aí é nesse cara que a gente começa a fazer as brincadeiras das nossas rotinas. Então, o que eu vou fazer aqui a princípio? A view controller, ela tem uma view. Então a view controller é onde faz toda a parte de gerenciamento, onde ele vai gerenciar as telas, as rotinas, as chamadas. E a view é a interface, é o bonitinho ali. A view controller, ela tem uma referência dessa view, ela faz o controle dela. Então, para mim acessar essa view, eu chamo view mesmo, e aí eu posso chamar qualquer rotina dela. Para a gente fazer o nosso teste, eu vou alterar a cor de fundo. Vou colocar aqui um azul, tá? Como esse cara aqui, esse background color, ele já é tipado como UI color, eu não preciso colocar UI color.blue. Esse blue aqui é uma cor que já está definida lá no kit. As cores primárias ali ele já tem definido. Então tá aqui, ó. Beleza? Então, como eu estava falando, como esse background color já tem a tipagem aqui, então eu não preciso informar ela. Eu posso passar direto o ponto blue, tá bom? Ou ponto init, e aí você passa o RGB, você fica livre aqui nesse sentido. Então, vou setar aqui a nossa view como azul, e aí pronto. Se eu mandar rodar, não vai apresentar nada, não vai apresentar nenhuma tela. Por quê? Porque eu criei a view controller, essa view controller já tem uma tela embaixo, só que ela não vai ser apresentada porque ninguém está chamando ela. Então, como é que eu chamo esse cara? É aí que vai entrar o nosso App Delegate e o nosso Scene Delegate, tá? Então, aqui no Scene Delegate, lembrando que a partir do iOS 13.0, esse cara aqui começou a ser o principal, o disparo principal ali das rotinas. Então, o que eu faço? Para chamar aquele cara, tá vendo que eu tenho esse window aqui? Esse window é a janela. Como se fosse no Windows mesmo. Você tem a janela lá de desenvolvimento, aquela janelinha lá é onde ela permite você fazer todo o desenho dentro dela. Imagine que esse window é um caderno. Imagina que a window é um caderno. E dentro desse caderno temos várias páginas, onde cada página é uma view controller que renderiza seu próprio conteúdo. Então, imagina que você está lendo uma página do seu caderno e quando quiser, você vai para outra página para continuar lendo o conteúdo. É a mesma coisa na View Controller. Você executa uma ação para mudar de View Controller, mas continua dentro da mesma window. Ou seja, no mesmo caderno. Olha só que legal!
de uma forma simples para vocês entenderem o que é isso daí. Lógico, tem muito mais teoria por baixo, mas o objetivo não é falar sobre teorias e linguajar técnico, é tentar passar para vocês um conhecimento utilizando coisas do cotidiano. Então vamos lá, voltando aqui para nossa tela. Então eu tenho essa janela, então eu preciso criar essa janela. Então aqui eu vou substituir esse underline pelo Windows Scene. Vou criar uma variável chamada Windows Scene, ou seja, se esse cara aqui for do tipo Windows Scene, ele vai alimentar essa variável e seguir fora. Caso contrário, ele vai dar o return, tchau e benção. Beleza? Então tá. Então eu criei a minha variável Windows Scene, certo? E aqui agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou criar aqui um Let's Save Window, onde eu vou chamar esse window passando a nossa cena. Então, Windows Scene, tá? Eu pego esse cara e aí eu chamo o Make Key Invisible. Eu tenho que chamar essa tag, tá? Que é ela que vai ser responsável por apresentar nossa janela ali onde vai ter a nossa View Controller. E aí aqui dentro da Safe Window eu passo esse Root View Controller, que é a controller de inicialização. Quem que vai ser a nossa controller master? Vai ser a nossa Intro View Controller. Então eu vou só instanciar ela, beleza? Então coloquei a nossa controller e aí a gente tem que estipular qual é o tamanho do nosso frame. Então, esse frame aqui, a gente vai pegar nós vamos utilizar o UIScreen.main.bounds. Então, aqui eu estou pegando o tamanho da tela, certo? Esse bounds aqui é praticamente a extremidade da tela, então imagine que aqui eu tenho a minha janela de apresentação e aí ele vai pegar qual é o tamanho dessa janela e configurar ali na aplicação. Feito isso daqui, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que chamar o nosso window, que é a nossa variável aqui, e alimentar ela com o nosso objeto aqui que a gente acabou de criar. Eu poderia passar direto, fazer tudo isso aqui direto nesse window? Poderia, tá? Mas você teria que ficar fazendo muita tratativa do opcional, beleza? Então assim seria muito mais prático. Então, vamos rodar aqui, mandamos rodar e tá lá. A nossa tela ficou azul de acordo com o que a gente colocou aqui no nosso background color da nossa intro. Se eu trocar aqui para yellow, beleza, vou dar o play aqui e aí a nossa tela do nosso simulador vai ficar amarela. Então ele vai vir para a tela de launcher, né, de inicializador, lançador, e aí fica amarela a nossa tela. Olif, é isso daí? Acabou? É pronto? Quase, mais ou menos isso. Vamos colocar o nosso primeiro Hello World? Então vamos lá. Como é que eu vou trabalhar com o View Code? Então, que nem eu falei, o View Code é você desenvolver os componentes na tela. Então eu vou colocar aqui, vou criar uma private lazyvar. Lazyvar, por quê? Esse componente que eu quero colocar na tela, ele só vai ser inicializado assim que alguém chamar ele. Então, como assim? No momento que a minha tela startou, e ela falou assim, ó, eu quero esse componente para colocar na tela, ela vai inicializar naquele momento. Então, ele vai inicializar naquele momento essa variável. Então, evita de ficar consumindo memória. Se caso você tem uma condicional lá, se o parâmetro vier como modo X, então eu preciso apresentar tais componentes. Se for modo Y, apresenta outros componentes. Então, você pode ter todos esses caras e só vai ser instanciado na memória os que foram chamados, beleza? Então esse lazyvar é para isso. Então private lazyvar, porque só essa tela aqui consegue chamar. E aí eu vou dar um nome pro meu componente. Então como eu quero colocar um hello world, não uma label, então vou colocar aqui, ó, hello label. Então ela é do tipo inicializar ela. Então para você inicializar a construção, você só faz isso aqui. Então você definiu aqui o tipo da variável, que é lazy, né? Então ela vai ser iniciada quando for chamada. O nome da sua variável, aqui você pode colocar qualquer coisa. O tipo dela, UI label no caso, que é o nosso componente de label. Aí você pode colocar UI button, UI text field, pode colocar o componente que você precisar. Então eu vou colocar UI label, você recebe uma construção. Então isso aqui é uma função anônima, teoricamente ali. O que é função anônima? Uma função que não possui nome, tá? Uma definição ali. Então aqui eu vou criar ela. Então let label, UI label, retorna essa label. Isso daqui é a construção da minha label. Por que que eu não passo lazyvar aqui também? Porque aqui, tudo que tiver aqui dentro vai ser chamado somente quando esse cara for chamado. Então não há necessidade de ficar fazendo lazy várias vezes. Tá? Eu criei a minha label, já está indo ela pronta, e aí eu vou colocar os parâmetros. Então eu quero o nome dela. Então label text e vou colocar aqui hello world. Vamos definir um tamanho da fonte. Então
uiFont.system. Vamos colocar aqui o tamanho, vamos colocar 22. Definir uma cor também, então text color, uicolor.black, porque a nossa tela é branca, né? Ela vai ser branca. Então deixa eu já alterar aqui, ó, para white. Beleza? Então definir qual é o texto, qual é o tamanho da fonte e qual é a cor do texto. Feito isso, o que eu vou fazer? Eu vou criar uma função aqui embaixo, private func add subviews. E aí eu vou, aqui na minha view de load, eu vou chamar essa função. E qual que vai ser a função dela? Adicionar essas views. Então eu vou chamar lá a view.add subview. Esse add subview é para mim adicionar uma view dentro de outra view, que é o que nós estamos fazendo. Então, por mais que aqui é uma label, essa label por baixo, ela herda UI view. Então, essa label nada mais é que uma view, tá? Então, eu vou adicionar o nosso hello label. Pronto. Feito isso, o nosso componente está na tela. Só que agora eu preciso posicionar esse cara. Então, é onde a gente vai trabalhar com as constraints. Então, o que é as constraints? A ligação, é o elo de ligação do ligamento da liga. Então, as constraints é onde a gente vai conectar os pontos para ela aumentar e diminuir, ou seja, o famoso auto layout. Então, independente se a gente está falando do iPhone 8, do iPhone X, do iPhone Max, enfim, independente de qual device que a gente está falando, de qual tamanho de tela que a gente está falando, essas constraints ela faz essa amarração e faz o componente aumentar e diminuir junto. Tá? Então, eu vou criar aqui uma outra função, que é onde a gente vai definir essas constraints. Então, eu vou colocar aqui constraint hello label. E aí, depois do add subviews, eu vou chamar esse cara. Então, constraint hello label. E aqui, nesse cara, é onde a gente vai fazer isso. Então, como é que eu faço? Primeiro de tudo, eu tenho que vir aqui na minha label, desativar esse auto resizing mask into constraints, tá? Por quê? Porque eu estou desabilitando esse auto resizing para que eu gerencie as constraints dele. Se esse cara ficar true, tudo que eu defini aqui dentro dessa função não vai funcionar. Então deixa false e aqui a gente vai começar a definir. Então, aonde que eu quero o posicionamento desse hello world? Eu quero que ele fique no meio da tela, tá? Então, para definir o meio, o que eu tenho que fazer? Lembra da nossa janela? Então eu quero colocar uma label. E aonde que eu quero colocar essa label? Eu quero colocar ele no meio. Então, como é que eu sei onde que vai estar o meio da minha tela? Eu simplesmente vou pegar a posição do X, que é esse cara, com a posição do Y, que é esse cara. E aí, o que a gente vai fazer? Eu vou pegar o centro do X da minha label com o centro do X da minha view. Eu simplesmente vou chamar aqui, ó, hello label.centerXanchor, que é a âncora, tá? E aí eu coloco constraint equal to, ou seja, eu quero colocar a âncora do centro de X vinculado, né, ancorada, presa, igual a qual âncora? Eu quero a âncora da minha view. Então, center X anchor. Para facilitar, eu tenho que ativar isso aqui. Eu teria que fazer um isActiveTrue. Eu tenho que fazer esse cara aqui para fazer funcionar. Então, para a gente evitar esse problema, ter que passar em todos os caras isso daqui, o que eu vou fazer? Eu vou criar uma variável, um array no caso. Então, eu vou criar um array onde eu vou colocar esses caras aqui dentro, tá? Então, eu vou tirar esse isActive aqui, ó. Eu vou deixar, então, eu criei esse array. Então, let constraint. E aí, eu vou chamar esse constraint fazendo um for each. Fazendo um for each. Aonde eu vou chamar esse isActiveTrue. Ou seja, todos os caras que eu passar aqui dentro desse array, ele já vai ativar para mim e pronto. Beleza? Então aqui eu peguei minha label, o centro de X da minha label vai estar vinculada, então igual ao centro de X da minha view. Pronto, então o meu X está estabilizado. Agora eu preciso fazer do meu Y a mesma coisa. Hello label.center Y constraint view.center Y. Pronto. Então ali já tem definido, beleza? Então tá ativado, então adicionei minha view, adicionei minha constraint, tá aqui. Aqui esse cara tem outras formas, topo, da esquerda, da direita, embaixo. Essas constraints é um pouco mais embaixo de falar, por isso a gente vai ter um outro vídeo para falar sobre isso daqui, sobre constraints, tá? Então não precisa se preocupar. O foco desse vídeo, a princípio, é como é que eu preparo o meu projeto para funcionar sem storyboard. Então vamos mandar rodar aqui o nosso projeto e vamos ver o que vai acontecer. E vou lá. Temos o nosso primeiro Hello World. Se eu quiser colocar mais uma label, não tem problema. Então vamos colocar aqui, ó, private lazy var. Eu vou colocar o nome, name label,
sigo a mesma rotina. Então, let label, UI label. Opa. Pode acontecer às vezes de você esquecer de colocar o parênteses aqui. Você tem que colocar porque, lembrando, ele é uma função, tá? Então você está chamando essa função. Se você não colocar, ele vai ficar acusando o erro aqui, ó. Você está retornando essa função para esse objeto. No caso, eu quero executá-la, por isso que eu coloco o parênteses. Se caso você colocar, tipo, eu quero receber um parâmetro, texto. Então eu quero colocar aqui um valor. Então eu coloco o value e aí aqui eu passaria esse value. Tá? Então aqui ele receberia o valor desse cara, mas não vem ao caso isso daí. Então a gente criou a nossa label, eu vou copiar desse cara aqui porque vai seguir a mesma ideia. No caso aqui eu vou colocar uma fonte menor, então vamos colocar uma fonte 16. No caso ela não vai ser black, vamos colocar um dark gray aqui e a configuração a mesma. E aqui nós vamos colocar dev poly. Então definir aqui o name label, vou fazer o mesmo esquema. Então vamos adicionar o nosso name label e aí eu vou criar uma outra função aqui que seja específica. Isso daqui vem da questão dos princípios de Solid, tá? Ou seja, funções, rotinas específicas, tá? Não muito generalizado. Aqui, beleza, eu tenho esse add subview aqui, que ele está fazendo a chamada dos dois, mas você poderia também criar uma função específica para cada um daqueles, tá? No caso, como é só uma linha, não tem problema, mas aqui, como ele já faz mais rotinas, aí já convém a gente fazer essa separação, tá? Então, vamos criar aqui uma private func constraint name label. Aí mesmo esquema, então let constraint, vai ter o arrayzinho ali, beleza. E aqui, o que vai acontecer? Não pode esquecer de chamar aqui, ó, constraint name label. Aqui já muda. Por quê? Eu quero colocar o nome devpoly embaixo do hello world, tá? Então, como é que eu vou fazer isso daí? Então, como eu quero embaixo, a parte de cima do nome tem que ficar embaixo do hello world. Como é que eu vou fazer isso? O topo do meu name label, ele tem que ficar aonde? Embaixo do meu hello. Então, hello label, bottom anchor, tá? Então, o topo do meu name tem que ficar embaixo do meu hello. Esse é o vínculo. Essa constante, o espaçamento, qual é o tamanho que eu quero de distância? Eu vou colocar aqui um 12. Ok, agora então eu já tenho a distância dele. Qual que é o próximo passo? Eu tenho que ajustar o x desse cara. Então o y já foi definido, agora eu ajusto o x. Então tudo que for top e bottom é y, o que for leading ou trailing é o x. Então vou colocar aqui o name label ponto center de x ponto constraint. Ele vai ficar onde? Eu posso fazer de duas formas. Ou eu passo o center da minha view, ou eu passo o center do meu hello. Também vai funcionar. E aí eu chamo essa mesma rotina aqui, ó. Beleza? Vamos mandar rodar e tá lá. Então nós temos o nosso hello world e o nosso devpoly. Ele está no centro desse cara e abaixo ali da nossa view. Então, nós vamos ter um vídeo mais para frente falando melhor de cada tipo de constraints, como é que a gente monta essas constraints, como é que eu simplifico a construção delas também. Então, a gente vai trabalhar com isso daí. Mas, a princípio, essa daqui é a nossa construção. Então, nós temos o nosso projeto já montado. Beleza? As nossas views aqui, já trabalhando aqui dentro da View Controller. Mas, pô, por que você criou aquela pasta view? Meu querido, por que eu criei essa pasta view? Lembra que eu falei do princípio de Solid ali? Responsabilidades únicas e tal? Então, esse cara aqui, ele não é de visualização, não é isso que nós vamos fazer. Nós vamos separar esse cara. Nós vamos componentizar ele. Como é que eu faço isso? Então, vem aqui, novo arquivo, Swift file, mesmo esquema, só que daí eu vou criar uma view para ele. Então, vou chamar só de intro view, tá? Dentro da pasta view, cria, muda aqui para o UIKit, e aí eu simplesmente faço class intro view. Aí, no caso, ele vai herdar de UI view. Só isso que vai mudar. E eu pego a nossa view controller aqui, ó. Eu vou pegar esse cara, tiro daqui e coloco aqui. Mesmo esquema. Eu vou copiar todo esse trecho aqui, ó. Tiro daqui e chamo ele aqui. E esses caras também caem fora.
E aqui, o que vai mudar? Eu vou ter o nosso init, certo? Então, super init frame passando o frame. Eu vou fazer o override desse init de frame. Mas pode acontecer também de que receber um parâmetro. Então eu posso criar um init aqui onde eu recebo um parâmetro. Caso eu não vou receber parâmetro nenhum, vou deixar vazio ali. Então não vou precisar desse frame. Aqui o que eu vou fazer? Eu vou chamar o super do frame, mas eu vou passar 0 aqui para ele. Porque o tamanho desse frame não vai ser definido na view. Quem vai definir vai ser a minha view controller. E outra coisa, vocês podem ver que ele está reclamando aqui, ó, que ele requer esse init coder, tá? Que é esse cara aqui, ó, que é esse ns coder. Esse cara aqui, ele é usado no storyboard, quando você coloca o componente lá do storyboard dentro da sua tela. Então, como pra gente não importa, eu vou colocar um fatal erro. Por quê? Porque a gente não usa storyboard. Por isso que eu vou colocar um fatal erro. Outro ponto, ele está reclamando desse view. Como esse componente é uma view, então ele não precisa, então ele não passa esse view mais, ele mesmo é a própria view. Então aqui eu também tiro e show, tá? Agora aqui no meu init eu vou chamar o add subviews e depois as minhas constraints, então o constraint de hello e o constraint de name. Tome cuidado, se você tentar setar a constraint antes de adicionar, vai dar problema, tá? Ele vai ficar reclamando. Então você primeiro adiciona para depois setar as constraints. Então pronto, a nossa intro view está feita, as constraints estão definidas, eu volto para minha view controller e eu vou fazer o quê? Eu vou simplesmente pegar aqui, ó, eu vou criar aqui um private var custom view. Ela vai ser de que tipo? Intro view, tá? Ela é opcional no caso aqui e ela vai startar como new, que ela vai ser null. O que eu vou fazer? Aqui no didLoad eu vou pegar, vou tirar isso aqui, beleza? Então eu tirei esse cara e eu vou fazer o seguinte, vou criar uma função, private func, eu vou chamar ela aqui de buildView, tá? E aí o que eu vou fazer? Eu vou simplesmente chamar a rotina aqui, ó, buildView. Agora aqui dentro, o que eu vou fazer? Eu vou chamar um let safeView, ou melhor, eu vou chamar essa nossa view, que é a nossa variável local, e vou fazer ela receber a construção da nossa tela nova, da nossa intro view. Então ela recebeu o valor, e aí eu pego aqui o nosso custom view aqui e faço o cache dela. Por que eu não posso inverter? Porque esse custom view aqui é opcional, tá? Já a nossa view ela não aceita opcional, ela é obrigatória. Então se eu tentar fazer view recebe custom view, ele vai ficar reclamando aqui, tá? Então eu pego a minha view, instancio a minha intro e depois eu faço o cast da minha view, porque esse cara aqui é do tipo UI view e eu preciso ela que seja do tipo intro view. Então feito isso daqui, vamos rodar e vamos ver se vai funcionar. Beleza, funcionou. Por que ela está com o fundo preto? Porque a nossa view não tem cor. Então tá aqui o devpoly, né? O que eu vou fazer? Na nossa view aqui de intro, no init aqui, eu vou setar a cor de fundo dela. Então vou pegar aqui, ó, ponto white. Vamos mandar rodar. Instalou, beleza. E tá lá, tá funcionando. Então, as dimensões. Por que não deu problema na dimensão? Porque eu tô setando direto na view, tá? Então essa view, por baixo dos panos, ela é forçada a dimensão da view controller, que é algo que ela recebe lá da janela, na window, que a gente passou lá no CineDelegate. Então, por isso que ela é forçada a redimensionar. E aí, consequentemente, as constraints aqui vão funcionar e vão linkar esse cara. Beleza? Se eu quiser trocar, né, de white para yellow, vamos supor, beleza, eu troco aqui na minha intro view e a minha view controller, ela não sofre nenhum tipo de alteração. Eu posso plugar e desplugar e vai continuar funcionando. Para que é feito dessa forma? Por causa do seguinte, pessoal, imagine que você tem ali uma tela de login. Então você tem a login A, vai ter a sua view controller com as suas regras e você vai ter a sua interface, que é a sua view. Você pode fazer um teste AB, ou seja, eu não sei se compensa eu fazer a tela com o cadastre-se em cima e o login embaixo, ou o login em cima e o cadastre-se embaixo, ou sei lá, mudar as cores e tal. Você pode mudar os formatos. Então você constrói duas views, certo? Então você tem lá login A e login B, você faz as implementações dela, só que a controller é a mesma. Então, antes de instanciar, você vai fazer a validação aqui. Se for usuário, for ponto tipo, for igual a, sei lá, prime, então se o usuário for do tipo for premium, vamos supor, então você faz ele pegar esse cara. Se não,
você faz ele ser o intro B. Você pode fazer esse tipo de controle. Então assim, o teu controller não vai mudar nada, certo? O que vai mudar é somente a interface. Dessa forma aí fica muito legal de você gerenciar as suas telas. A gente não está falando de arquitetura nenhuma, tá? Estamos falando de nenhum tipo de design patterns, nada disso. Simplesmente tá fazendo uma forma centralizada ali de gerenciar. Aí agora, beleza, eu tenho a minha view aqui, passei lá para minha tela e tá feito. Então eu consegui rodar o nosso projeto. Deixa eu tirar esse yellow, tá no white? Já tá. Então só mandar rodar e o nosso projeto tá funcionando ali certinho com as suas separações, beleza? Show de bola, galera. Então é isso daí. Agora, para finalizar aquele bônus, lembra que eu falei que eu ia fazer a tratativa aqui, mostrar como que a gente pode gerenciar essa parte dos tipos, né? Quando for abaixo do 13, que tem que rodar no App Delegate. Então eu vou fazer o seguinte, ó. Se eu venho aqui e alterar o tipo para 12.3, o que vai acontecer? Ele vai reclamar desse Scene Delegate e ele não é suportado. Ele tem uma versão mínima da 13, então ele já vai dar o alerta aqui pra gente. Ó, já começou a estourar um monte de lugar. Como é que eu resolvo esse problema? Vou simplesmente colocar aqui no Scene Delegate, Available, eu vou colocar qual é o sistema operacional, qual é a versão, então é a 13, asterisco. Beleza? Então feito isso aqui, ele já vai falar que esse cara aqui só vai rodar se for a versão 13.0 para cima, tá? Então ele já vai parar de reclamar. Agora eu venho aqui no meu App Delegate e vou fazer a mesma coisa, só que para as funções, porque ele tem duas funções aqui que são de tipo de cena. Então eu coloco esse cara e esse cara aqui disponível somente na 13.0. Vai parar de reclamar. Só que qual que é a diferença? Aqui no caso só tem o simulador atual, tá? Mas se você rodar numa versão superior a 13, ele vai disparar esse aqui. Se você rodar numa versão menor, ele vai rodar aqui no App Delegate. Como é que eu faço essa tratativa? Então aqui no App Delegate a gente vai fazer o mesmo esquema, tá? O mesmo esqueminha que a gente fez aqui, nós vamos fazer aqui no Delegate. Então eu vou criar aqui um Let Window, certo? E aí esse cara, antes disso eu tenho que fazer uma validação, que é o seguinte, eu vou fazer um guard validando se a plataforma que eu estou acessando aqui é a 13, tá? Então assim, se ele estiver disponível na 13, ele simplesmente vai embora, certo? Vai dar um return true aqui. Se ele não estiver disponível na 13, ele vai rodar essa rotina. E que rotina é essa? Ele vai pegar aqui no meu window, então eu vou pegar o window, vamos criar a janela. Só que aqui eu não tenho mais a cena, eu vou ter o frame. Aonde que vem o frame? Mesmo caminho que a gente fez lá no Scene Delegate, que é uiscreen.main.bound, beleza? E aí, aqui no window a gente passa o root view controller, que é o mesmo cara, e o make key invisible. Show de bola. Então, fiz a mesma chamada aqui, no caso o frame já está passando aqui nos parâmetros. Então, o root view controller e o make key. Fechou. Passou aqui, teu projeto já vai funcionar, tá? Então, lembrando, se ele estiver disponível no 13, ele vai pular esse cara e ele vai rodar esse carinha aqui. Então, vai abrir a nossa tela. Se for abaixo, ele vai rodar esse trecho aqui dentro, vai pegar, entra o view controller, vai startar e ele não vai disparar essa ação aqui, tá? Então fica isolado. Há um problema aqui porque você está setando aqui, ó, no caso você está fazendo uma inserção forçada, tá? Então, tipo, você tem dois lugares informando o mesmo arquivo, então ele não está centralizado. Tem alguns patterns que vai resolver esse tipo de problema, então a gente vai falar isso nos próximos vídeos. Vou rodar aqui só para a gente garantir que vai estar tudo funcionando. Então é isso daí, funcionou o nosso projeto. Então temos aqui o nosso primeiro aplicativo feito, um aplicativo simples, mas isso daqui pelo menos mostra para vocês como que eu crio um projeto, tirando o storyboard, tirando todas as partes de configurações e já começando o desenvolvimento das controllers e das telas. Então galera, é isso daí, muito obrigado por você ter participado e ficado aí comigo até o final do vídeo. Deixe nos comentários aqui se você gostou, se não gostou, o que você acha que pode melhorar, deixa aí, pode comentar, não tem problema, beleza? Deixe seu like também, se inscreve aí no canal, ative o sininho e comente aí nos vídeos também o que você quer ver, o que a gente traz no próximo conteúdo, beleza? E é isso aí, pessoal. Um grande abraço e até mais.